apto, que está cheio da graça dele, que está limpo para receber ele. Porque a Bíblia vai nos dizer, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que ali estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E ali se cumpriu-se o dia de Pentecoste. Aleluia, louvado seja Deus. Estavam todos reunidos e de repente veio do céu. Veio da onde? Do céu. O que é que veio do céu de repente, irmãos? Um som, aleluia, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam todos assentados, ou a casa onde estava o povo reunido, aleluia, ouvindo a palavra da promessa, ouvindo a voz do Todo-Poderoso. Porque aonde tem um povo que está com os ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus, aonde tem um ouvido atento para ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus enche toda a casa. Aleluia, louvado seja Deus. Porque o crente em Jesus Cristo, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. O crente em Jesus Cristo, quando ele aceita a Cristo como Salvador da sua vida, ele não está apenas aceitando um só, mas ele está aceitando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Então, tinha mais de 1000 pessoas ali sentados, ouvindo. Mas por que apenas pouco mais de 120 pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo? É porque não é todos, irmão, que está sentado num só lugar, que está atento, que está pronto a receber a virtude do Espírito Santo. Não é todos que estão ligados, irmão. Não é todos que estão ali naquele propósito de receber o Espírito Santo de Deus. Porque muitos estão apenas ouvindo, mas não estão dando ouvidos. Porque não é todos que ouvem que dá ouvido que ouve. Não é todos que vê a palavra, que põe a palavra em prática. Mas só vai receber a promessa aqueles que estão firmes na promessa do Senhor. Aqueles que não desviam o seu pensamento, aqueles que estão ligados na promessa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, que habita em vós, ele tem ciúme. E o Espírito Santo de Deus, ele não vai habitar onde há sujeira, aonde há podridão, onde há pecado. Mas todos nós tenhamos pecado. Sim, todos nós temos pecado. Todos nós pecamos, porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, já está pecando, já está errando, porque o homem tem a natureza pecaminosa, mas não é porque o ser humano ele peca, porque o ser humano ele erra, porque o ser humano falha, que ele vai perder o direito de pedir perdão a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita aonde há o coração quebrantado, aonde há o coração arrependido, aonde há uma pessoa renovada, aleluia. Uma pessoa para receber o Espírito Santo de Deus, ele precisa nascer de novo, não nascer como Nicodemos achava que para ele nascer de novo. Lá no livro de João, capítulo 3, verso 1, Nicodemos perguntou para Jesus: o que fazer para nascer de novo? É necessário eu entrar dentro do ventre da minha mãe e eu ter que nascer de novo? Mas Jesus disse: não é preciso apenas entrar no ventre da tua mãe, mas aquele que não nascer da água e do Espírito, porque é necessário nascer da água e do Espírito. O Espírito representa a presença do Espírito Santo de Deus, a água representa o Espírito Santo
E ali, de repente, do céu som, como de um vento, porque aquele vento, aquele ruído, quando desceu, aí diz assim que encheu toda a casa onde estavam os assentados, e distribuíram entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, ou todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E aqui entra muitos debates, até debates teológicos, onde muitos dizem que essa língua não era a língua do Espírito Santo, mas era uma língua porque existia um povo que um falava de uma forma, outro falava de outro, porque era cada um de um país diferente, era cada um de um idioma diferente. Mas a Bíblia não está falando do idioma terreno, a Bíblia não está falando do paladar terreno, a Bíblia está falando de um idioma que vem não da terra, mas um idioma que vem do céu, porque o idioma terreno o homem entende, as linguagens terrenas o homem entende. Se eu falar em grego, quem estudou grego vai entender o que eu estou falando. Se eu falar inglês, quem estuda inglês vai saber o que eu estou falando em inglês. Agora quem está falando na língua do Espírito Santo não tem quem entende, somente quem tem o dom de discernimento do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que nós devemos não apenas só receber o Espírito Santo, mas os dons do Espírito Santo, como diz lá no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 12. Aleluia. Porque o nosso Deus, irmão, cada um tem um dom. Um tem um dom de profecia, que é profetizar. Outro tem um dom de curar, que é o dom de cura. Outro tem um dom de colocar as mãos sobre o enfermo ali o paralítico vai andar, o mudo vai falar, o surdo vai ouvir, é um dom. Outro tem um dom de cantar, outro já para pregar, outro, se alguém está frio espiritual, a pessoa estende a mão, ora, aquela pessoa tem um dom daquela outra pessoa, da mesma oração dele, a pessoa recebeu o avivamento do alto do céu. Mas a Bíblia diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo que habita em um só lugar, que habita no meio da igreja. Assim como Paulo diz que há diversidade de ministérios, mas o Deus é o mesmo. O Deus é um só, irmãos. Deus, ele não é um Deus de uma placa, não, porque Deus não é placa. Deus não é placa de denominação, não. Deus é salvação. Deus é cura. Deus é libertação. Deus é avivamento. Deus é a porta aberta para aqueles que querem entrar pela porta. Aleluia. Que é o Senhor. Porque o Senhor disse que aquele que bater, a porta se abrirá. Porque a porta de Deus é para todos que querem entrar. Porque é por isso que Paulo, no capítulo 2, versículo 4, vai dizer que há diversidades de ministérios, mas o Deus é o mesmo. O Deus que está no ministério A é o Deus que está no B, é o Deus que está no C, é o Deus que está em todo lugar e no mesmo tempo. A operação de Deus está em todo lugar, que clama o nome dele noite e dia e noite, sem se cansar, sem parar. Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus levanta homens cheios do Espírito Santo e homens cheios do Espírito Santo para fazer o que o Senhor orienta conforme o seu Espírito. Porque aquele povo, quando receberam aquelas línguas estranhas, saíram cada um para um lado. Para que saíram embriagados do Espírito Santo de Deus. Quando aquele povo saiu, um recebeu o dom de cura, outro pode ter recebido o dom de profecia, outro
ele tem que almejar no seu coração em ser cheio do Espírito Santo de Deus, em receber o dom do Espírito Santo. Um recebe o dom de interpretações de línguas estranhas. A pessoa está falando em mistério, Deus levanta outro com dom de discernimento para discernir o que o outro está falando. Aleluia. E nesses últimos dias, é por isso que nosso Deus sempre nos alertou que nós devemos buscar o dom de discernimento, de discernir, porque nesses últimos dias a pombagira está reinando em muitos templos religiosos, enganando a mundo, dizendo que é línguas estranhas, dizendo que é a língua dos anjos, e não é a língua dos anjos, e muitas das vezes é a língua da pombagira, porque ela imita, ela copia, ela engana. É por isso que nós temos que ter discernimento, irmão. Quando acontecer essas coisas, o nosso Deus nos revelar, nos mostrar e nós repreender em nome de Jesus. Aleluia. Eu cheguei certa feita em um certo lugar e uma mulher começou a sapatear, a rodopiar, falando lá do Xaramanai, lá que só a misericórdia. E toda essa feita que essa pessoa tinha que falar aquilo ali, ela começava a sapatear, a igreja tinha que parar, tinha que se calar. Se o pastor estivesse pregando, tinha que parar de pregar em reverência a ela que estava falando mistério, porque a mulher era muito usada. E quando eu entrei dentro daquele lugar, a primeira coisa que Deus me deu foi o dom de discernimento para me discernir. Porque discernir o quê? Que aquilo não era o Espírito Santo de Deus, irmão. Aquilo era a pombagira que estava reinando há muitos tempos naquele lugar. E quando começou, aí todo mundo ficou ali, oh glória, aleluia. E eu disse assim, em nome de Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Deu um sinal para ser o espírito de pombagira, sai em nome de Jesus. O diabo caiu de joelho, irmão. Porque a presença de Deus não suporta, a presença do mal não suporta a presença de Deus. E a presença de Deus não permite a presença do mal entrar no meio, não, irmãos. Aonde tem a presença de Deus, engano bate retirada. Aonde tem homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, a presença do mal bate em retirada. Pode se levantar, pode se levantar bruxo, pode se levantar quem quiser, mas a presença do mal tem que cair por terra em nome de Jesus de Nazaré. Aí o que acontece? Aí a pessoa vai achar que Deus está brincando, porque tem uns que copiam, irmãos, pensa que é brincadeira. A Bíblia diz que tem perdão. Alguém pecar contra o pai, tem perdão. Alguém pecar contra a mãe, tem perdão. Alguém pecar um contra o outro, tem perdão. Alguém pecar contra o seu próximo, tem perdão. Mas aquele que pecar e blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, esse não tem perdão. É um pecado que não existe perdão para quem blasfema do Espírito Santo de Deus. Mas nós devemos buscar com zelo, irmão, o Espírito Santo de Deus, ser cheio da graça de Deus, ser cheio da presença do Senhor. Porque como os profetas de antigamente, irmãos, eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Um servo de Deus ao passar, até pela sombra de Pedro, quem estava enfermo era curado. Porque tinha presença. Porque quem tem a presença, quem carrega a presença de Deus, irmão, é uma pessoa diferente. As pessoas vão olhar com diferença. Esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. É como aquele profeta ao passar, ali ela diz assim, ali vai o homem de Deus, ali vai o servo de Deus, ali é o profeta do Senhor. Aleluia. Vamos
recepcionar bem o profeta de Deus. Prepara uma cama, prepara uma mesa, prepara uma cadeira, aleluia, porque hoje nós vamos alimentar o profeta de Deus. Então o profeta de Deus, irmão, ele carrega a presença de Deus. Glória a Deus. Aonde ele passa, aí vão dizer, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Hoje é diferente, irmão. Na atualidade, os cristãos que dizem ser cheios do Espírito Santo de Deus estão diferentes. Onde passa, aí vai um trapaceiro, aí vai um enganador, aí vai um mentiroso, aí vai um crente falso, aí vai um crente fofoqueiro, porque hoje estão trocando os valores. Os crentes da atualidade estão perdendo os seus valores. Nós devemos voltar ao primeiro amor, irmãos. Voltar a buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Voltar a ter respeito por onde nós passamos. Ser recepcionado como um homem e mulher de Deus. Porque se nós buscarmos, pastor, como é que eu vou receber poder de Deus? Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus? Como é que eu vou receber os dons do Espírito Santo de Deus? É descendo nas madrugadas orando, irmão. É fazer propósito com o Senhor. É clamar a Deus, porque a oração na madrugada é para quem quer buscar poder de Deus. A oração na madrugada, em jejum, em oração, em propósito, é para quem quer buscar poder de Deus, autoridade do alto. Porque para quando se levantar o adversário das trevas, enviar os mensageiros do campo, o servo de Deus levantar as mãos e o diabo cai por terra. Porque o diabo, irmão, respeita a autoridade de Deus. Não pensa que o inimigo ele vai respeitar, irmãos, quem sabe pregar bonito, não. O diabo ele não vai respeitar quem sabe profetizar bonito, não. O diabo ele não vai respeitar quem sabe ali cantar, louvar bonito, não. O diabo ele não vai respeitar credencial de pastor, de pregador, de cantores, não. O diabo ele respeita a autoridade de Deus. É crente cheio do Espírito Santo que ainda carrega a autoridade. Aleluia! Então seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que nesta noite nós possamos ficar com esta palavra. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe.